Estamos de volta com o Paraná TV. A gente fala agora do assunto da semana, né? As novas denúncias de desvio de dinheiro na Câmara de Vereadores de Curitiba. Assunto de uma série especial de reportagens da RPC TV e também do jornal Gazeta do Povo. Para você de casa entender bem isso, a Câmara tem um dinheiro para gastar com publicidade. Até aí tudo bem, tudo normal. Só que há documentos mostrando que essa verba não era usada como deveria. Pois é, funcionários da Câmara montavam empresas, algumas de fachada, para receber esse dinheiro. Dinheiro público, dinheiro seu. Isso é contra a lei. Funcionário da Câmara não pode participar de empresa que recebe dinheiro da própria Câmara. E nem funcionário, muito menos um vereador, não é, Jasson? O repórter Fernando Parracho acompanhou a sessão de hoje cedo e conversa com a gente agora. Parracho, houve alguma resposta dos vereadores diante de tantas denúncias? Não, Thaís. Hoje muitos dos vereadores evitaram até comentar o conteúdo das reportagens que estão sendo exibidas pela RPC TV e publicadas no jornal Gazeta do Povo durante essa semana, relativas a irregularidades, denúncias de irregularidades aqui na Câmara de Curitiba. Os vereadores estão nitidamente constrangidos, a maioria deles. Hoje nós conversamos com os vereadores Emerson Prado e Francisco Garcês. Emerson Prado, que foi presidente da CPI, e Francisco Garcês, que preside o Conselho de Ética. Tanto um quanto o outro investigaram denúncias de irregularidades nos contratos de publicidade desde o ano passado. O vereador Francisco Garcês não acrescentou nenhuma informação ao que ele já havia dito para a nossa equipe numa entrevista. O vereador Emerson Prado se referiu à funcionária dele, que foi mostrada na reportagem, que apareceu negociando, intermediando negócios de uma gráfica dentro do gabinete, usando a estrutura da Câmara para fazer esse tipo de negociação. Ele disse que ainda está analisando o caso e que, em breve, pode tomar alguma medida com relação a essa funcionária. Parracho, alguém já anunciou alguma coisa de concreto em relação a essas denúncias? Desculpa, Jasson, você pode repetir a pergunta? Pois não, já tem algo de concreto anunciado em relação a essas denúncias? Olha, o presidente João Luiz Cordeiro, o João do Suco, ele anunciou ontem ainda, e hoje reforçou isso numa entrevista que deu para a gente também, a criação de um cargo de ouvidor. Ele acha que essa seria uma maneira de criar um canal com a comunidade, para que as pessoas pudessem denunciar possíveis irregularidades nas contas da Câmara. Ele também pretende criar, e fez esse anúncio oficialmente ontem, hoje reforçou isso também, um diário oficial eletrônico. Seria um diário online. E também a criação de uma consultoria parlamentar com técnicos, funcionários da Câmara de carreira, técnicos, para ajudar a manter ou a criar uma transparência maior nos negócios da Câmara. Agora, Parracho, você disse pra gente então que você sentiu aí na Câmara, né, um certo constrangimento por parte dos vereadores, nenhuma outra reação mais grave, digamos assim, mas no partido do governador, o PSDB, já houve uma sacudida, não é? Sim, Thaís. Ontem mesmo, o presidente estadual em exercício do PSDB, o deputado Valdir Rossoni, disse que vai pedir a expulsão, a saída do vereador João Cláudio Derosso, ex-presidente da Câmara de Vereadores, do partido. O governador Beto Richa, que é também do PSDB, foi mais cauteloso, disse que o partido deve analisar isso tudo com muito cuidado. Hoje, nós conseguimos conversar com o Derosso. Acompanhamos ele no elevador, ele não quis gravar a entrevista, mas disse que não acredita na expulsão dele do partido. Espera ter espaço dentro do PSDB para se explicar, para se defender, como ele disse, e reclamou de um isolamento. Ele disse que está se sentindo isolado, nas palavras dele, como se tivesse uma doença contagiosa grave. Está sendo isolado internamente pelos seus partidários do PSDB. Interessante também a declaração do ex-presidente aqui da Câmara, João Cláudio Derosso, dizendo que pretende se candidatar à reeleição e está certo de que vai conseguir se reeleger. Bom, no ano passado, a Câmara criou a CPI para investigar denúncias de irregularidades nos contratos de publicidade. Na segunda reportagem da série, a gente vai mostrar, da série Negócio Fechado, a gente vai mostrar que vereadores e funcionários de alguns vereadores também estão envolvidos nas denúncias.
Francisco Garcês, do PSDB, é presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. O vereador também é dono do jornal Folha do Boqueirão, que recebeu dinheiro pela divulgação de textos e propaganda da Câmara. Ele mesmo vê problemas nisso. Eu, de fato, vejo tanto que abri mão quando me licenciei do jornal e pedi aos que lá me sucedem que não fizessem contratos nem com a Prefeitura e nem com a Câmara. Mas não foi bem assim. Conforme essas notas fiscais, num único dia do mês de abril do ano passado, o jornal do vereador emitiu 4 notas fiscais e em sequência. Elas somam R$14 mil. Garcês informou que está afastado da direção do jornal há muito tempo. Eu me licenciei, então logo assumi como vereador. Não é o que mostra esta alteração no contrato da empresa. Garcês transferiu a parte dele na sociedade para outra pessoa, mas o documento só foi registrado na junta comercial em setembro do ano passado, 2 meses depois das primeiras denúncias de irregularidades nos contratos de publicidade da Câmara. É bem provável que tenha havido atraso na regularização dessa licença. Emerson Prado, líder do PSDB e integrante da Comissão de Legislação, presidiu a CPI, a comissão que investigou as denúncias contra o ex-presidente João Cláudio Derosso. Em 2 períodos diferentes, Emerson Prado teve como funcionário do gabinete Gilson Donato Coraiola, dono de uma gráfica com o sobrenome dele, que recebeu dinheiro dos contratos de publicidade da Câmara pela divulgação de material de propaganda. No endereço que aparece na nota, só encontramos esta moradora. Ela informou que a empresa chegou a funcionar neste local, mas fechou. Gilson Donato Coraiola trabalhou para o vereador Emerson Prado de novembro de 2009 a setembro de 2010 e de março de 2011 a fevereiro de 2012. Mas o vereador diz que não sabia que o então funcionário tinha uma gráfica, que recebeu dinheiro de publicidade da Câmara. Nunca soube de gráfica. O senhor acha que esse é um fato que o senhor deveria investigar, deveria saber melhor? Olha, todos os contratos que a Câmara firmou com todas as empresas foram encaminhados para o Ministério Público. Nilzete Coraiola, que foi casada com Gilson Coraiola, é funcionária do gabinete de Emerson Prado. Com uma câmera escondida, nós procuramos Nilzete. Ela negocia trabalhos para a gráfica dentro do gabinete do vereador. Aí os cartões eu não sei quem quiser, mas eu acho que total eles conseguem com 240 dá para fazer. O vereador disse que também não sabia que a funcionária dele negociava trabalhos dentro da Câmara. Não sabia nem que tinha gráfico. Durante a apuração das irregularidades na Câmara, surgiram nomes de várias outras empresas que receberam dinheiro dos contratos de publicidade. Mas tanto Emerson Prado, presidente da CPI, quanto Francisco Garcês, presidente do Conselho de Ética, disseram que essas empresas nem chegaram a ser investigadas. O que chegou no Conselho de Ética foi apenas o caso envolvendo o presidente João Cláudio Derosso com relação a esse tema. Dos outros vereadores eu não tenho informações ainda. Veja, nós não tivemos tempo hábil, porque eram muitos contratos que nós tivemos ali e foram 3.000 páginas. Nós não sabíamos quais foram as empresas e quem eram os donos das empresas. Bem, lembrando que as matérias da série Negócio Fechado foram feitas depois de 3 meses de investigação. Nossos repórteres analisaram documentos, recibos, notas fiscais, contratos, mas toda essa documentação representa menos de 10% dos quase 35 milhões de reais gastos pela Câmara com propaganda. Fica aí evidente que a Câmara precisa mesmo de transparência. Qualquer pessoa deve ter acesso a gastos que envolvam o dinheiro público, porque esse dinheiro tem dono, é a população que paga imposto para ter uma Câmara de Vereadores que a represente e que a defenda.